Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome desse Deus, na presença de quem nós nos reunimos nessa noite, agradecendo por esse dia lindo que Ele nos deu, um dia de livramentos, um dia de cuidados, um dia que o Senhor nos permitiu estar aqui, essa noite poder estar em comunhão, adorando ao Senhor. Eu já vou te pedir que você se coloque de pé, para que estejamos orando ao Senhor, entregando esse culto ao Senhor. Senhor nosso Deus, querido Pai, eu quero louvar o Teu nome, ó Deus, com alegria, com gratidão, ó Deus querido, por tudo que Tu és, Deus querido, por todas as bênçãos, ó Deus, que Tu tem derramado sobre nós, por todos os milagres, ó Deus, que Tu tem realizado, Pai querido, na nossa vida. Obrigado, Deus querido, por essas portas abertas. Obrigado, Deus querido, pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigado, Deus querido, pelos milagres, ó Deus, que Tu tem realizado em nós. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor seja conosco, Pai. Receba tudo que será ofertado a Ti nessa noite, Pai, e permita-nos adorar, louvar, engrandecer o Teu nome, Pai. É isso que eu te peço, Senhor Deus. Também te peço que o Senhor esteja abençoando o irmão Ézio ali, ó Deus querido, na UPA, Pai, repreendendo todo o mal sobre a vida dele, curando o Teu filho, ó Deus querido. Repreende todo o mal, ó Deus, sobre a vida dele, Senhor, e manifesta o Teu poder naquele lugar, Senhor. E a nós, Senhor Deus querido, esteja abençoando aqueles que estão chegando, Pai querido, guardando, ó Deus querido, de todo mal, apressando os seus passos, ó Deus, para que possamos juntos, ó Deus, celebrar o Senhor nessa noite, Pai. Receba, ó Deus querido, tudo que será ofertado a Ti na noite de hoje, Pai, e que Teu nome seja engrandecido, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, querido, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro 1, 13. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. O subtítulo diz: a santidade na vida. Versículo 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Ministério de louvor. A paz, Senhor, igreja. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar louvando ao nosso Senhor, que é bom e é digno de ser adorado e exaltado em nome de Jesus. Te adorarei.
essa noite possamos ter um coração quebrantado, olhar para a cruz e ver o sacrifício de Cristo Jesus por nós e adorá-lo, tão somente adorá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Gentilmente me atraiu e eu
Amém. Aleluia. Ministério de Louvor pode se assentar. MCM já se encaminha para cá. Vamos estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Amém. Pode ser parte de baixo, parte de cima. A parte de baixo, por causa da enrolante. Aleluia. Esse louvor é bem conhecido, as irmãs podem chegar um pouquinho para cá também. Para cá, irmã. E esse louvor diz que Ele é exaltado, o Rei exaltado, o nosso Rei, o nosso Senhor. Que Ele seja mais e mais exaltado na nossa vida. Amém? Aleluia. Ele é exaltado, porque é esse Deus que cuida de nós, mesmo quando nós passamos por momentos de deserto, de sofrimento, de luta. O nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. E esse louvor que nós iremos entoar agora ao Senhor, ele fala que adorar ao Senhor é o que nos sustenta. Adorar ao Senhor é aquilo que alimenta a nossa alma. Então, muitas vezes você está passando por um momento difícil. Talvez que você não tenha como agir, como fazer mais nada. Adore ao Senhor. Ore ao Senhor. E em muitos momentos a gente não consegue nem orar. A gente simplesmente se prostra e chora.
que às vezes a nossa voz nem sai. Mas o nosso Deus, Ele sonda o nosso coração. E mesmo que talvez você esteja passando por esse momento de deserto, de sequidão, de terra árida, rachada, você talvez não veja uma saída, um oásis. Você olha assim, não vê um oásis. Mas o Senhor, Ele te sustenta, mesmo nesse momento. Então, que você adore ao Senhor, que você creia. Porque a gente adora ao Senhor no deserto, porque a gente crê que Ele pode nos fazer passar o deserto. A gente adora ao Senhor na dificuldade, porque a gente crê que mesmo que você não veja, Ele pode te tirar dali. Então, que você adore ao Senhor essa noite. Eu creio que você conhece. Vamos adorar juntos nessa noite ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã,
Senhor está cuidando de mim. Você crê? Ele está cuidando de você. Está difícil? Ele está cuidando de você. Eu vou chamar o Ministério de Louvor mais uma vez. Eu falei que seriam só 2, mas dá tempo para mais uma. Então vamos adorar o Senhor. Vamos celebrar, nos alegrar, louvar, cantar ao Senhor com alegria. Você está vivo, querido. Você está de pé. Você está respirando. Você não está preso a uma cama. Você não está preso a um respirador. Olha que bênção. Você está aqui hoje. Tua família está bem. Você hoje não enterrou ninguém na tua casa. Você está bem. Glorifica o Senhor. Exalte o Senhor. Adore o Senhor nessa noite. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Porque nesse lugar o Senhor está. A presença do Senhor nos alegra nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Amém, Jesus. Neste lugar, Tu és real e muito real, Senhor. Tua presença, aleluia. Se entregue ao Senhor. Vou me entregar totalmente. Sinta o toque do Espírito Santo na tua vida. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender, oh Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Ele te ouve nessa noite. Fala com o Senhor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Neste lugar, Tu és real. Aleluia. Tua presença é real, Pai. Vou me entregar totalmente. Glória a Deus. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me
Enquanto, vou pedir à irmã Ruth, por favor, que abra o 9 e venha nos elevar a Deus com o 9 do cantor cristão, enquanto a gente recolhe os dízimos e ofertas que eu esqueci. Amém. Vamos cantar Santo, Santo, Santo é o Senhor. Irmã Ruth, irmã Isabel, irmão José Roberto. Vamos adorar o Senhor bem lindo para o Senhor nessa noite. Número 9. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, Santo, Santo,
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós neste momento colocamos o teu servo em tuas mãos. Nós sabemos que tu já falaste no coração do teu servo aquilo que tu queres que a tua igreja ouça. Nós te pedimos nesse momento que os nossos corações possam estar abertos, Pai amado, para receber aquilo que tu preparaste, Senhor. Cubra o teu servo neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados. Boa noite a todos. Pode sentar. Depois você vai ficar em pé. Pode ficar tranquilo. Quero agradecer a Deus nessa noite por essa oportunidade. Relatar para você. Pode sentar. Esse aqui. Daqui a pouco você vai ficar em pé. Fica tranquilo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Dizer da alegria de estar aqui. Às vezes a gente pensa em suspender o culto neste dia, que é dia do Senhor, por causa dessa festividade que está aí fora, a festa da carne, nós achamos melhor estar na casa do Senhor. E olha que maravilha, né? O que eu estaria fazendo em casa nesse momento? Ou estaria visitando outra igreja, né? Ou estaria trabalhando. Não ligaria a televisão, com certeza, né? Mas é uma alegria muito grande. Quero agradecer a Deus também pela vida do irmão Fernando, que esteve com o nosso irmão Ézio. E peço à igreja que esteja orando pelo irmão Ézio. O irmão Ézio caiu, perfurou a pleura, né? Está tendo que fazer drenagem, está internado aqui na UPA, estive visitando ele lá agora, antes de vir para cá. Orei com ele, né? Está sentindo um pouquinho de dor, mas Fernando socorreu, ficou a manhã toda, né? Desde a hora da IBD até agora, perto do culto, Fernando estava lá com ele lá. E os irmãos orem, né? Orem também pela família do Mauro. Não sei se... É que eu também não sabia, irmãos, se estava para entrar em contato. Felizmente, o Mauro veio a falecer. Mauro foi aquele irmão que começou o projeto do aquário. Infelizmente, não suportou. O câncer estava muito avançado e aí também veio falecer. Mas eu vim nessa noite pregar a palavra do Senhor, dizer para você que Deus é bom, né? E eu gostaria nessa noite que você ficasse em pé, isso, e sem fazer cara feia para o teu pastor, que fizer cara feia é pecado, né? Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, sorrisão nos lábios aí, que se a gente tivesse lá com o português trabalhando, né? O português estaria botando a gente para ralar. Tivesse no quartel, estaria ralando, né? E aqui a gente faz isso porque eu sei que senão vocês iam ficar muito tempo em pé. Apocalipse capítulo 1, verso 9 até o verso 18. Eu queria falar do Cristo, o Senhor glorificado. Sobre essa visão que João teve. Queria pensar com você aquilo que nós podemos entender, daquilo que Deus faz nesse momento com o apóstolo João. Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 18, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: Escreva no livro o que você vê e mande-os às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver com quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes.
O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, somos gratos por tua rica palavra lida nessa noite. Agora, Pai, lhe pedimos que o Senhor aplique ao nosso coração. O Senhor use a minha vida nessa noite para ministrar a tua palavra, e que eu seja canal de bênção para a tua igreja. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido. Eu gostaria de falar nessa noite sobre Cristo, o Senhor glorificado, sobre essa visão de João. Há um contexto muito claro e muito forte nesse texto. A despeito de Apocalipse, ele tem muitas figuras, mas tem ensinamentos maravilhosos para nós. Esse contexto aqui é o contexto de que o apóstolo João é o último apóstolo vivo. É o único que está vivo daqueles 12 que Jesus separa. A palavra do Senhor diz que ele está preso. Houve um período muito forte em que a igreja sofreu muita perseguição. E é nesse período que João é deportado para a ilha de Patmos. É nesse período que João é colocado na ilha de Patmos por Domiciano. A palavra do Senhor, a história mostra que muitos reis em Roma foram cruéis. Destaco Nero e destaco Domiciano. Domiciano começa uma perseguição contra os evangélicos, contra os cristãos, e o castigo de João é ir para a ilha de Patmos. E nesse momento aqui que João vai à ilha de Patmos, ele está preso nessa ilha, e essa ilha era uma ilha em que você tinha 52 quilômetros da primeira costa, era difícil, quase impossível você sair dali. A palavra do Senhor mostra que João teve uma experiência maravilhosa, uma experiência estrondosa, que não se viu mais nesse mundo dos mortais. Ninguém mais como João teve a visão do Cristo glorificado, do Cristo vencedor que este homem. E eu queria nessa noite pensar com você sobre esta visão, sobre a visão que João teve, e pensar algumas coisas para nós, pensar alguns ensinamentos para nós nessa noite. Primeira coisa que eu queria destacar com você nessa noite é: João estava preso por causa de uma coisa, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. João não estava ali simplesmente porque jogaram ele lá, mas por causa de uma marca. Por ele ser servo do Senhor, por ele ser apóstolo do Senhor, por ele professar a fé em Cristo, a palavra do Senhor diz que ele é lançado nessa ilha. A palavra do Senhor mostra que João vai para aquela ilha por causa da palavra de Deus, por defender a palavra de Deus, por viver a palavra de Deus. E a palavra do Senhor não mostra um João de maneira alguma reclamando. Na verdade, se cumpre na vida de João o que o apóstolo Tiago falou, e nós vimos no domingo passado. A alegria de João por sofrer por causa do nome de Cristo, por causa de professar o testemunho por Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus, tende por muita alegria passar por provações. João estava ali muito calmo, muito alegre, porque estava passando essa provação. E ninguém pense que João estava dando uma de coitadinho dentro dessa ilha, porque ele sabia em quem ele tinha crido, ele sabia quem era o seu Senhor, ele sabia quem era o Deus que cuida dele, ele sabia que era aquele que dava a ele a salvação eterna.
E aí fica claro para mim que ele está nessa ilha por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Será que nós somos capazes de suportar as afrontas? Será que nós somos capazes de suportar provações por causa desse Deus? Será que nós somos capazes de abrir mão da nossa liberdade por causa desse Deus? Se chegarmos a um tempo em que a igreja possa vir a passar por isso, será que nós seremos capazes? A palavra do Senhor mostra um João lançado numa ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Agora, algo que me chama a atenção nesse texto é o dia em que isso acontece. A palavra do Senhor diz que João estava ali e ele diz assim: achei-me no Espírito no dia do Senhor. Que dia é esse? O dia de domingo. O dia em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Não é por causa do dia do calendário. É por causa da ressurreição de Cristo. É onde Cristo levanta, onde Cristo vence a morte, é onde nós nos reunimos em adoração a Ele. Então é nesse dia. Mas uma coisa me chamou muito a atenção nesse texto, é que a palavra do Senhor deixa uma coisa muito clara. Achei-me no Espírito. O que é isso? O que é isso, irmãos? Achei-me no Espírito significa que João estava ligado com os céus. João estava não se importando com o lugar que ele estava. Há uma coisa muito clara para mim, é que não depende do lugar, depende de como estamos. Não depende de onde estamos, não depende das circunstâncias, daquilo que nos levou a viver aquela condição. Depende de como estamos, se estamos com o nosso espírito voltado para Deus, se estamos sendo achados no Espírito. E quando nós somos achados no Espírito, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Sabe o que isso significa? Que João estava propício aos céus. João estava aberto aos céus. João estava aberto à glória de Deus. E não tem para onde correr quando você está assim. Quando você está no Espírito, quando você está aberto para a glória de Deus, para a manifestação de Deus, Deus se manifesta a você. Deus se manifesta à igreja. Porque muitas vezes Deus não se manifesta. Na verdade é porque nós não estamos no Espírito. Na verdade, estamos aqui, mas estamos preocupados com um monte de coisa lá fora. Estamos pensando em um monte de coisa lá fora. João estava ligado com os céus no Espírito. E a palavra do Senhor mostra que João estava cercado, não tinha para onde correr, não tinha WhatsApp, não tinha nada. O que ele tinha? Ninguém pôde tirar a ligação dele com os céus. Hoje a gente tem. Hoje a gente tem condições de ter ligação com os céus. Mas às vezes a gente abre mão. A gente às vezes vai, mas não vai na presença do Espírito. A gente às vezes vai, mas não vai propício ao Espírito. A gente às vezes vai, mas não está propício àquilo que Deus quer falar. Eu fico pensando que muitas vezes nós perdemos a grande oportunidade da nossa vida. João estava ali, então ele estava de coração aberto, no Espírito. No dia do Senhor, se reúne no dia do Senhor, canta no dia do Senhor, mas no Espírito, aberto, com o coração aberto. E aí quando Deus olha para este homem, Deus faz uma das maiores, ou melhor, a maior revelação depois de Cristo é o Apocalipse. E diz para ele, escreve o que eu estou te falando, e envia as 7 igrejas. A palavra do Senhor mostra isso. E aí eu olhando para esse texto, a gente precisa aprender isso. Sabe quando você vem para a presença de Deus, sabe quando você está na presença de Deus propício? Aí Deus opera, aí Deus fala. Eu estava vendo algumas reportagens sobre essa faculdade, Augsburg, é isso? Acho que é isso, nos Estados Unidos. Começa um culto segunda-feira, dia 8 de fevereiro, e despretensiosamente eles começam o culto, é uma faculdade
é uma faculdade da Metodista Wesleyana, e eles começam a cantar. Eles começam a pregar. Daqui a pouco o irmão vai lá, prega, fala de Romanos, capítulo 12. Um prega, fala de Salmo 86. Daqui a pouco os jovens não querem sair da igreja. Não querem sair da capela. Aí retornam e começam a cantar. Começa. Tem mais de 200 horas de culto. Ininterrupto. Sabe por quê? Porque estão no Espírito. E é interessante que eu fui ver logo as críticas, né? Falei, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui fora. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui chamando a atenção para o homem. E aí eu botei logo um reformador para ver. O reformador falou assim, rapaz, isso não tem nada de humano. É Deus colocando no coração desse povo o desejo de adorar. É Deus colocando no coração, porque esse povo está propício ao Espírito. E aí o culto não para. E aí o povo vai para casa, troca de roupa, toma banho e volta. Aí daqui a pouco cancela as aulas, cancelaram as aulas. Daqui a pouco as outras universidades estão lá. Tem mais 2 universidades começando o culto. E o culto está começando e está continuando. Aí tem brasileiro pegando assim, quanto é que é a passagem para os Estados Unidos? Eu vou lá, que eu quero cultuar, eu quero lá ver o que está acontecendo, porque estão propícios ao Espírito. Estão com o coração aberto ao Espírito Santo. E quando acontece isso, ninguém segura o poder de Deus no meio da igreja, irmãos. Quando eles chegam ali, olha, você pode acompanhar, eu mandei o link ontem, eu falei, olha, acompanha aí, está em inglês. Está em inglês, eu só começo a ouvir aquele louvor que fala a bondade de Deus. E estou ouvindo. Em inglês não entendo muita coisa não, mas Deus está me falando, está ministrando. Assista. Aí a gente fica olhando assim, mas pastor, por que isso? Porque anda no Espírito, porque está propício ao Espírito. Quando a gente está propício ao Espírito, irmão, nada nos impede, nada trava a igreja. As nossas quisilas ficam, elas ficam. As nossas diferenças ficam. Mas se o Espírito soprar, meu irmão, e eu tiver disponível ao Espírito, não tem para onde correr. A palavra do Senhor mostra que João estava assim, e as portas da vida de João estavam abertas para o céu. Como é que está você? Como é que está você? Suas portas estão abertas aos céus? Você está propício ao Espírito Santo de Deus? Você anda no Espírito? Você está no Espírito? Será que Deus está encontrando um caminho aberto, sem interferência, um canal aberto para falar contigo, como falou com João, para falar como está falando com esse povo lá? Quem quiser me ajudar, paga a minha passagem que eu vou para os Estados Unidos, irmão. Peço férias lá no trabalho, eu preciso entrar de férias. Mas só acontece isso quando a gente abre. Quando você está com isso aqui trancado, cara, quando você já não crê mais, quando você está amargurado, quando você está em dificuldade com o teu irmão, as coisas não fluem. O Espírito Santo não vem e não age. Quando o João está ali, está assim, ó. E você pensa que foi o quê? Pouca coisa? Deus deu a João 22 capítulos, cara. E mostrou a João tudo. Tudo. João, mostra a igreja da Ásia o que está acontecendo com elas. Tem uma aí, ó, que perdeu o primeiro amor. Tem outra que está cega. Tem outra que está assim, ó. Tem outra que está parecendo que está viva, João. Mas está morta. João, tem 2 igrejas aí que não pecaram. Manda essa carta para elas. Manda elas ficarem firmes, permanecer. Daqui a pouco Deus começa a falar quem é o Cordeiro de Deus que pode desatar os selos. Aí ele começa a falar. Daqui a pouco ele começa a falar da trombeta. Daqui a pouco ele começa a falar do trono branco. Daqui a pouco ele começa a falar da besta, a besta que vai se manifestar. Daqui a pouco ele começa a falar do anticristo. Daqui a pouco ele começa a falar da glorificação. Daqui a pouco ele começa a falar da nova Jerusalém. Deus foi dando a João, porque Deus estava enchendo ele da sua palavra, porque estava propício ao seu Espírito. Muitas vezes a gente não sai, porque a gente não está propício ao que Deus quer falar conosco. A palavra do Senhor mostra que João fala assim: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz, como de trombeta,
dizendo: escreva no livro que você vê e mande às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. João teve uma visão da igreja antes de ter uma visão do Cristo glorificado. Eu queria pensar com você que quando Jesus mostra isso para ele, Jesus mostra uma igreja a João. Essa visão maravilhosa que Deus dá. Deus mostra a João uma igreja. Ele diz assim: vi 7 candelabros de ouro. Em algumas versões, candeeiros. Deus está mostrando para João uma igreja. Uma igreja que é a noiva de Cristo. E por que Deus mostra a João o candelabro? Por que Deus mostra a João o candeeiro? Porque a igreja é o luzeiro, a igreja é a luz do mundo. A igreja é aquela que é o sal da terra e a luz para esse mundo. Ela ilumina, ela alumia. Nela não tem a luz, mas a luz se manifesta através da igreja. Então, antes de João ver o Cristo glorificado, Deus mostra para ele a igreja. A igreja que deveria refletir Cristo. A igreja que tem que refletir Cristo. A igreja que tem que apontar para Cristo. E ele diz assim: vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem. É Deus no meio da igreja. No meio da igreja, Cristo está. No meio da igreja, Cristo passeia. A palavra do Senhor em Efésios vai dizer que Cristo é aquele que passeia no meio dos 7 candelabros de ouro. O que isso significa? Que Deus, que Cristo, está com a igreja. E tudo que vai acontecer nesse mundo passa pela igreja. É a igreja que é responsável por proclamar a palavra. É a igreja que é responsável por viver a palavra. É a igreja que é responsável por esperar a volta do Senhor. É a igreja que é responsável por iluminar o mundo. A igreja está aí para isso. Por isso que você é a igreja. Por isso que você é o candelabro, você é o candeeiro. Mas ele diz uma coisa que, aqui nesse texto, que me chama a atenção. No meio, um semelhante ao Filho do Homem. Esse Cristo não abandona a sua igreja. Sabe por que nós nos reunimos aqui nessa noite? Por causa desse Senhor. Por causa desse Jesus. E aonde que Cristo está? No meio da igreja. Se você procurar Cristo, Ele está em todo lugar, porque Ele é Deus onipresente, onipotente, onisciente. Mas aonde que Ele se manifesta? No meio da igreja. E quem Ele usa? A igreja. E quem Ele fortalece? A igreja. E quem Ele envia? A igreja. Ele está no meio dos 7 candeeiros de ouro, Ele está no nosso meio. E quem é exaltado no nosso meio? Somente um. É por isso que Ele não divide a sua glória com ninguém. É por isso que nós não podemos adorar homem, porque nós estamos na presença dEle. Temos que respeitar, temos que ter temor, temos que ter tremor diante desse Deus, muitas vezes, porque a sua presença tem que nos constranger. Nós estamos na presença dEle. E a palavra do Senhor diz isso. E aí Deus dá a visão a João desse Senhor, a visão desse Cristo. E eu queria pensar com você, olha o que é que diz. Voltei-me e vi. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura com um cinto de ouro. Olha o que diz, quando Deus revela esse Cristo glorificado para João,
ele está falando de algumas coisas, eu queria pensar com você. Primeira coisa, versículo 13, suas vestes. Ele diz assim no versículo 13, e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Quando João vê isso, João está vendo um Cristo que é sacerdote e rei. Um Cristo que apresenta o povo a Deus e que reina. Quando ele olha, diz aí no versículo 14, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã. Ele está vendo um Senhor que tem santidade e divindade. Um Senhor que veio ao mundo, viveu entre nós, mas não teve pecado. De forma alguma pecou. Ele está vendo um Cristo glorificado, um Cristo ressurreto, um Cristo vivo, que tem a sua cabeça eram brancos como a alva lã, e que significa justamente que ele era santo, que ele é santo. Deus é santo, Cristo é santo, ele não tem variação de santidade, ele não pecou, ele não errou o alvo, ele é santo, porque ele, o nosso Deus é santo. A palavra do Senhor diz que João vê esse Jesus com os olhos como chama de fogo. O que isso significa? O Senhor Jesus que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas, que sabe de tudo, e nós achamos que não. Esse Senhor Jesus, ele sabe de tudo, ele é onisciente, tudo está patente aos olhos dele. Ai de mim se achar que Jesus não sabe de nada. Ai de mim que se achar que dentro do meu quarto ele não vê, ele vê. A palavra do Senhor mostra um Davi, por exemplo, no Salmo 139, muito sábio, dizendo o seguinte: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, tu lá estás também. Se eu tomar as asas da alvorada, o Senhor lá está. Esse Senhor vê todos. Esse Senhor contempla cada um de nós. A palavra do Senhor diz que Ele passeia no meio da igreja. Ele está te contemplando agora. Eu não te conheço como Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Ele tem o teu raio-x. Ele tem a sua ressonância. Não adianta esconder. O que está aqui, Ele sabe. Por isso que Ele diz assim, Ele tem olhos como chama de fogo. Olhos como chama de fogo. Ele sabe como é que você está. Ele sabe do teu dia, 24 horas do dia. Como eu gosto de falar, Ele é o Big Brother. Porque o Big Brother, a Globo achou que foi a Globo que fez o Big Brother. Deus sabe de tudo. Ele não precisa de câmeras, Ele não precisa de nada, Ele conhece. Se tem uma pessoa que me conhece, é esse Jesus. Se tem uma pessoa que te conhece, esse Jesus. A palavra do Senhor diz, no versículo seguinte, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Isso quer dizer que João está vendo um Senhor que tem a força, que tem o poder, que tem a estabilidade. Porque quando você pegava e fazia isso, era como se você desse autoridade, um pé firme, firmado. A palavra do Senhor diz também que João vê esse Senhor, a voz dele era como o som de muitas águas. Tem poder na sua voz, na sua palavra. Ele se revela a nós através da sua palavra, ele se revela a nós através daquilo que ele fala para nós. E olha o que diz, na mão direita ele tinha as 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Na sua mão direita, ele sustenta as estrelas. Não há um consenso aqui para dizer que as estrelas são os pastores, não há um consenso para dizer que os anjos são os pastores. Na verdade, o entendimento é que ele sustenta todas as coisas. Na verdade, é que ele sustenta a igreja, ele coloca na sua mão direita. Mas a palavra do Senhor que diz que João vê esse Jesus como uma palavra, como a espada afiada. Olha o que diz o texto. E da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Esse Deus que João vê, esse Cristo que João vê, é o Cristo que tem
o juízo. A palavra do juízo. Porque ele vem anunciando, ele vem reinando, mas um dia ele vai se manifestar com a palavra do juízo. Por isso ele diz, ela é penetrante, ela tem 2 gumes. E agora João fala uma coisa muito interessante. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Sabe o que João está vendo? Não mais um Cristo na cruz, não um Cristo morto, não um Cristo machucado pelos cravos, não um Cristo preso pelos cravos na cruz, mas agora ele está vendo o seu rosto. E como é que é o seu rosto? O seu rosto é mais brilhante que o sol. O seu rosto é mais lindo que o sol. Olha, o brilho do sol é muito forte, é maior, é mais poderoso. Então, quando ele olha para esse Jesus que ele vê um Jesus poderoso, um Jesus vencedor, um Jesus feliz, um Jesus alegre, porque ele venceu a morte. E o seu rosto brilha mais do que a luz do sol. Que Jesus você está vendo? Será que você está enxergando esse Jesus na tua vida? Será que você consegue enxergar Jesus como João enxergou? A palavra do Senhor mostra que ele diz assim, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Pensa nisso. No sol de meio-dia, e você olhando para aquele sol, você não consegue olhar. É essa visão que João está tendo. João não consegue contemplar. João não consegue descrever porque brilha, porque é forte o seu brilho, porque é poderoso, porque é maior. A palavra do Senhor mostra que esse Jesus, o seu rosto brilhava com o sol na sua força. Eu fico pensando naquele 60 graus aí, e o sol brilhando, rachando a nossa cabeça, e é mais forte que isso. O sol, o rosto dele brilhava como o sol na sua força. Olha a visão que João está tendo. Olha a visão que eu e você precisamos ver. Olha a visão que precisamos ter. A palavra do Senhor diz que João tem essa visão desse Cristo. Um Cristo glorificado. E agora ele toma uma atitude. Versículo 17. Ao vê-lo, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, dizendo, não tenha medo. Quando nós olhamos e vemos Cristo, quando nós enxergamos esse Cristo, nós não temos outra postura a tomar, a não ser nos prostrarmos. Muitas vezes nós não nos prostramos porque nós não enxergamos o Cristo verdadeiro. Muitas vezes nós não o adoramos como ele merece ser adorado, porque nós não enxergamos ele como ele merece ser enxergado. E talvez seja por isso que muitas vezes falta temor, talvez seja por isso que por muitas vezes falta adoração, talvez seja por isso que por muitas vezes nós chegamos neste lugar e estamos preocupados com tudo lá fora. Talvez seja por isso que nós não temos mais esses momentos de avivamento no meio da igreja, porque nós não enxergamos esse Cristo como ele merece ser enxergado. Talvez nós não estamos enxergando como João enxergou. O meu desejo nessa noite é que essa igreja veja Jesus como ele verdadeiramente é. Ele não está morto, ele está vivo, vivo está. Ele não está mais com aquela visão de sofrimento que João viu lá na crucificação. Mas agora ele está vendo um Cristo vivo, ressurreto, e o seu rosto brilha, e não tem outra atitude a tomar, a não ser se prostrar diante desse Deus, a não ser entregar a vida para esse Deus, a não ser render louvores, honras e glórias a esse Deus, a não ser viver para esse Deus. Que Cristo que você está vendo? Que Cristo nós estamos enxergando? Um Cristo que vê todas as coisas, um Cristo que venceu a morte, um Cristo que foi à cruz, mas viveu, ressuscitou ao terceiro dia, vive está. E que Cristo nós estamos vendo? Será que vemos Cristo como o rei da nossa vida? Porque a palavra do Senhor diz que João vê ele como rei. A palavra do Senhor diz que ele vê Jesus como aquele que tem os olhos como chama de fogo,
conhece todas as coisas. João vê um Senhor que é rei, que coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés. Que Cristo nós estamos vendo? Qual é a visão que temos? Talvez precisamos voltar lá no início. Precisamos estar no Espírito, para Ele nos se revelar a nós. Precisamos viver no Espírito para Ele falar conosco. Porque é só assim, irmãos, vamos nos prostrar em adoração. Só assim a gente vai pegar e adorar Ele como Ele merece ser adorado. Porque a palavra do Senhor diz que João cai como morto. Como quem diz assim, não sou digno de estar nessa presença. Como quem diz assim, o que eu posso fazer é estar aos seus pés. O maior e o mais alto lugar que a igreja pode estar é aos pés do Senhor Jesus. O maior e mais alto lugar. Como é que você está vendo esse Jesus? A palavra do Senhor diz que Jesus fala com João da seguinte forma: não tenha medo, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. João vê um Cristo glorificado. Cristo diz para ele assim: você não precisa temer nada. O que pode acontecer com você, João, aqui, é você morrer. O que pode acontecer é você morrer nessa ilha de Pátimo. Mas uma coisa é certa, João: eu peguei as chaves da morte na mão. A morte não vai te vencer, João. A morte não vai ser tua última estadia, João. Porque um dia eu venci a morte, então tem a chave da morte na mão. Ela não é párea para mim, eu venci, assim como eu venci, você vai vencer também. Mas ele fala para João o seguinte: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, eu tenho o poder e a autoridade sobre todas as coisas. E ele diz para João assim: João, não temas. Não temas. Igreja, não temas. O que está contigo é maior do que o que está no mundo. O que está contigo é aquele que te dá vitória. O que está contigo é aquele que tem o poder nas mãos. Basta você enxergá-lo como ele merece ser enxergado. Vamos ficar em pé. Vamos adorar o Senhor. Ministério de Louvor. Eu já estou encerrando. Como é que está a tua visão de Cristo? Será que você já reconheceu Ele como seu único e suficiente Salvador? Será que você reconhece que Ele venceu a morte? Será que você reconhece Ele como o teu Senhor? A palavra do Senhor diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus te dá vitória se você entregar a sua vida a Ele, se você se tornar igreja, se você fizer um voto de entregar a sua vida a esse Jesus. Você pode fazer isso nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Aleluia. Glória a Deus. Me convidou pra nele confiar. Oh, Deus Santo, aleluia. Glória a Deus. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou
chamou, Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Diga, estou aqui. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Você pode declarar isso para o Senhor? Você pode declarar isso para Deus nessa noite? O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Aleluia, glória a Deus. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Diga, o meu ser te deseja. O meu ser te deseja. Todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és Você pode bom. dizer, estou aqui. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, Aleluia. pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que
A igreja abriu seu coração. Continua instrumental, por favor. A igreja abriu seu coração para Jesus. E pôde ver que o Senhor é bom. Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão. Eu queria te dizer que esse Jesus que João viu é o mesmo que você precisa ver na tua vida. Porque a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. E talvez você esteja aqui nessa noite, você pode tomar uma decisão como João tomou. Viver para Jesus, experimentar coisas maravilhosas. Eu não estou dizendo para você que você vai viver uma vida de prosperidade financeira, não é isso. Mas uma vida de experimentar a presença de Deus. E independe do lugar que você estiver, Ele vai estar contigo, te sustentando. Independe das lutas que você passar, dos momentos que você passar, Ele diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último. O pior inimigo, o maior inimigo, a morte, eu venci. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Você corre o grande risco de ser feliz de vez, se você entregar sua vida a esse Jesus. Teve um dia que o meu pastor que pregava, ele falava assim: você só pode conhecer o sabor de uma laranja quando você descasca ela. Ela pode estar amarela, ela pode estar verde, mas você só consegue experimentar o sabor dela quando você descasca. Assim é Jesus. Quando nós damos o passo em direção a Ele, nós só podemos experimentar Ele quando fazemos isso. Eu queria nessa noite orar por você e clamar a Deus por tua vida, para que você entregasse, para que você entregue a sua vida a esse Deus. E volto a dizer, vai ser a maior e melhor decisão da sua vida. Há alguém nessa noite aqui? Eu não vou me prolongar, porque eu queria terminar mais cedo. A hora passa. Há alguém nessa noite que está propício a esse Deus, quer enxergar esse Jesus na sua vida e mudar a história, o curso da tua história, o curso da tua vida? Alguém nessa noite? Se não há, nós vamos orar. Mas que você saia daqui nessa noite pensando: quanto Deus pode fazer por você, como você pode viver uma vida na presença dEle. Que Deus te abençoe. Fechamos nossos olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra lida e ministrada nessa noite. Que o Senhor, Deus, continue ministrando em cada coração. E assim como o Senhor fez com João, nos faz enxergar o Cristo glorificado e nos faz prostrar-nos. Ó Deus, nos faz cada um de nós se prostrar diante do Senhor. Ó Deus, como Ele, em adoração, em reconhecimento que só Tu és Deus. E que nessa noite alguém, ó Deus, que ouviu esta palavra ainda não tomou essa decisão, ó Deus, que vá para casa, mas vá meditando nessa palavra e que tome uma decisão diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor quer o nosso bem, o Senhor quer o melhor para nós, e o melhor que podemos ter é viver uma vida com o Senhor, na Sua presença, e vencermos as batalhas junto contigo, Senhor, e um dia, Pai, termos a certeza de que estaremos com o Senhor eternamente, vivendo eternamente na glória com o Senhor. Quando o Senhor buscar a Tua igreja, Pai, queremos estar contigo
indo aos ares, indo aos céus, porque o Senhor nos garante vitória sobre a morte, e o Senhor nos deu naquela cruz. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos, continua falando com a tua igreja. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Pode sentar, querido. Isso. Querido, nessa noite, quero agradecer a Deus por você que veio, aqueles irmãos que não vieram, que assistiram, que vão assistir, que Deus abençoe também da mesma forma. Mas eu queria te conclamar nessa noite ainda, estar orando pelo irmão Ézio. No final do culto nós vamos estar orando. E eu queria fazer um convite muito especial. No sábado que vem nós teremos aqui um seminário sobre departamento infantil. Ainda não encerra não, tá, filho? Só depois da benção. No sábado de manhã até a tarde, até as 4 horas da tarde, no máximo, nós teremos um seminário sobre departamento infantil. Então, as irmãs, os irmãos também, se quiserem participar, por favor, precisa me dar o nome para a gente fazer aí a nosso alimento, que nós vamos, né, ter um cafezinho aqui, assim que chegarmos, vamos entrar aqui para assistir às palestras, né, e estaremos almoçando. E aí, isso vai ser 0,800. Quem vai estar custeando tudo isso é a igreja. Mas eu gostaria muito, pastor, eu não trabalho com o departamento infantil, mas eu gostaria muito que você viesse para cá. Se você quiser um dia, de repente, ter um entendimento do que é ministério infantil, venha para cá, aprenda, que amanhã depois Deus pode usar a tua vida. Eu me lembro, que quando eu fui para um seminário sobre EBD, eu fui parar numa classe de departamento infantil. E a irmã olhou assim, tem um infiltrado entre nós. Como é que fala? Um bendito fruto. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou para mim, eu falei, eu vim aprender, para entender como é que é. Um dia eu vou pastorear, eu quero entender como é que é um departamento infantil. Ela falou, então tá bom. E fiz todas as atividades que as irmãs fizeram lá. É para preparar, para dar uma aulinha? Vai o senhor agora, vai. Aí eu fui lá, preparei a aulinha rapidinho, como é que é? Vou fazer. Mas não tenho o chamado para trabalhar com criança como as irmãs, né? Como alguns irmãos. Então, aprendi, né? Saí dali tranquilo, revigorado, e falei, cara, mais um conhecimento. Então, se você quiser vir, sábado é o dia inteiro, né? Maratona mesmo, porque a gente às vezes também quer tudo fast food. A gente tem que se preparar bem, a gente tem que gastar tempo, e melhor, investir tempo, né? Porque lá fora a gente investe. Lá fora, se você, cadê os jovens? Se fizer faculdade, não fizer pós-graduação, esquece. Se não fizer mestrado, esquece. Então, cai para dentro, né? Aqui na igreja, da mesma forma. Então, o dia inteiro, nós vamos estar aqui aprendendo um pouquinho sobre o departamento infantil. Você é minha convidada, você é meu convidado. Se você quiser, estaremos aqui aprendendo, tá bom? Mais algum anúncio? Almoço. Qual foi a data que você colocou? Dia 11 de março, almoço dos jovens. Não... Oi? Isso. Está aqui, irmãos, olha. Muito top. 15 pratos. Isso, já estamos aqui, irmão Fábio está. Cada jovem já está vendendo 10, mas não é, o jovem tem que vender aqui não, tem que vender lá fora. Beleza? Lá fora. Isso. Lá fora. Só eu já vou vender 40, em nome de Jesus. Isso aí. Minhas já são 40. Faltam só 160, tá bom? Não, ô Fábio, não vem para cá com menos de 200. Beleza? Primeiro almoço que o Fábio vai dirigir aí, vai coordenar. Não vem para cá com menos de 200. Mais algum? Oi? Que? Sábado. Sábado, amém. Sexta-feira, os homens, Robson, né, Fernando, cadê o Adalto, José? Tá bom, eu agradeço.
Então tá. Então, vem cá, vem cá. Sexta-feira vai ser churrasco lá na casa do pastor. Mas quem vai pagar vai ser os homens, serão os homens. Não sou eu. Ó, Adalto, a farofa é minha. Vamos ficar aí. A Cíntia vai dar uma palavra rápida. 2 segundos. Amém. Pai Senhor, irmãos, boa noite. Eu queria agradecer muitos irmãos de coração pela caixa, por cada um estar doando aquela caixa que teve, vários domingos aqui, que a gente estava juntando para Cristolândia e Madureira. Queria agradecer muito, porque eu e o tio Rogério fomos lá, levamos lá, o diretor, o Davi, agradeceu muito mesmo. Ele falou também que pediu oração, né? E eu queria agradecer muito a vocês, porque a cada negócio aqui transforma vidas, irmão. A cada negócio aqui pode tocar no coração de uma pessoa. Porque eu vi uma história também de uma missionária que foi lavar o banheiro com os produtos mesmo. E a irmã que fez bagunça lá, né? A irmã não, a prima, que ela ainda não era crente. Aí foi lá que levou, que arrumou lá, e ela viu a arrumação dela, começou a chorar, isso e aquilo, viu o cuidado, né, que os missionários têm. E ela depois aceitou Jesus, graças a Deus. Então, pode transformar, sim, pode mudar vidas. E eu também queria ler Tiago aqui, ó. Tiago, capítulo 1, que ele fala que não só ler, mas praticar a palavra de Deus. Aí ele fala assim, no último versículo do capítulo 1, a religião pura e sem mácula para com Deus, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. E também no capítulo 12 ele continua falando que a fé sem obras é morta. Aí eles falaram assim, ó, meus irmãos, qual é o proveito? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem falta de roupa, necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhe dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Né? Isso aí. Como os adolescentes falam assim, tapa na cara. É isso aí, então, que possamos ouvir a palavra de Deus e praticar. E eu agradeço muito mesmo de coração pelas doações. Isso aí. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar. Então, senta aí, irmãos. Pessoal, vem. Só não me avisou nada, mas... Rapidinho, as moças da igreja. Rápido. Cadê? Todo mundo lá fora, né? Vem cá, corre. Então, irmãos, dia 18 de março teremos o evangelismo com moradores de rua, tá? Sairemos daqui às 7 horas da manhã, 7h30. Um café com carinho, é o título desse evangelismo. É o convite para toda a igreja. Vem cá, Carol, por favor. As moças estão na direção, a JCM, Sara também. Vamos lá, as meninas, tá? Vem, Sara, anda, Sara. Essas meninas estão na direção, mas a gente conta com o apoio da igreja e do pastor, tá bom? A gente vai estar saindo, levando café para o pessoal. Então tá bom, vamos ficar em pé agora, irmãos. Isso. Agora sim. Vem ficar aqui, rapaz. Vocês estão correndo por causa de quê? Fica aqui que a gente vai orar. Em nome de Jesus. Isso. Camila, cadê a Camila? Gente, se soubesse, tinha encerrado a live. Tadinho. Mas vamos lá, vamos orar, vamos estar encerrando em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos por essa noite. Muito obrigado pela oportunidade de cultuar ao Senhor. O Senhor tenha recebido o nosso melhor nessa noite. O Senhor tenha se alegrado, ó Deus, do nosso movimento, porque estivemos aqui por Tua causa, Senhor, não por causa de A ou de B. Seja engrandecido, seja exaltado. E agora, Senhor, de maneira muito especial, eu quero entregar o dia 18 de março em Tuas mãos. Que essa programação, ó Deus, seja uma programação de nós abençoarmos muitas vidas e saquearmos o inferno,
para a tua honra e tua glória. Usa, ó Deus, a tua igreja. Usa a JCM, ó Deus, nesse movimento. E que tu vás à frente, Pai, e nos dê a vitória. Pai, de maneira muito especial ainda, toma a vida do irmão Ezio em tuas mãos. Cuida dele, Senhor, ó Deus, que ele se recupere, Pai, e que ele em breve, ó Deus, esteja em casa, Senhor. Abençoe a sua noite, abençoe aquele lugar, repreenda o espírito de morte naquele lugar, e dê a vida eterna, dê a tua presença, ó Deus, a cada médico, a cada enfermeiro ali, e continua abençoando a saúde em São João de Meriti. Ó Deus querido, nos dê uma noite ainda na tua presença, e uma semana abençoada, para a tua honra e tua glória, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Vão em paz, me aguarde que eu vou te dar um abraço. Deus abençoe você que nos assistiu, em nome de Jesus.